Bom dia a todos. Quero dizer, em primeiro lugar, que é uma alegria estar aqui com vocês, saudar a todos que vieram de longe e de perto. Gostaria eu de abraçar a todos, né? Mas isso é uma tarefa impossível. Então, por favor, sintam-se todos abraçados, né? Quero dar um especial, um voto de agradecimento aos meus queridos amigos Clístenes e Joel, parabenizá-los pelo evento, pela diligência, não só na análise dos temas, né, mas sobretudo pelo carinho que sempre despertam nas pessoas e sempre também lançam aqueles com os quais eles costumam conviver. Quero dizer que é uma honra e uma alegria ser irmão deles, mais do que amigo, irmão. Tá? E também dizer da minha muito alegria, né, de compartilhar esta mesa com o Sidney, que mais do que um amigo, é um irmão de alma. Né? Nossa amizade não é muito antiga, verdade seja dita, mas o pouco tempo que compartilhamos esta amizade, de fato, tornou-a uma amizade eterna e de muita, muita, muita fraternidade. Então, quero dizer que é uma honra, uma alegria em todos esses termos. E também quero abraçar cada amigo querido, né, que aqui já vi ou vou ver durante o dia. O tema que nos foi, digamos assim, proposto para falar é um tema que eu diria absolutamente fundamental para entendermos como a Igreja Católica, na era moderna, né, encontrou-se com a sabedoria clássica, em especial grega e latina. Né? Nós perguntamos assim normalmente, mas como foi possível que mestres da antiguidade, como Cícero, ou Quintiliano, ou Aristóteles, ou mesmo Platão, né, tivessem sobrevivido dentro das universidades, mesmo com as reformas curriculares. E aqui nós chegamos naquele período que foi, digamos, decisivo, não só para a história da igreja, como para a história da educação também, que foi o Barroco. Ou seja, como a segunda escolástica, em especial na Península Ibérica, mas também no Novo Mundo, acabou como que colocando em circulação uma conjuntura de autores que, não só na Alta Idade Média, como mesmo no período que antecedeu a Alta Idade Média, né, acabou trazendo a sabedoria grega e latina para o mundo ocidental. Tá? Então, esse período é um período de extrema relevância. Como a sociedade de Jesus, primeiro nos colégios de artes, e pouquinho tempo depois dentro das universidades, acabou promovendo uma espécie de renovo ou novo renascimento da cultura clássica. Como isso aconteceu? A contextualização desse período nos leva a uma série de fatores. Em primeiro lugar, como era mister nas ordens religiosas até o período, a Companhia de Jesus, entre aspas, produziu um método pedagógico altamente eficiente e exigente para que estes autores pudessem não apenas serem conhecidos do grande público, ou do público universitário, que basicamente era o público, digamos, voltado para o clero, né? Mas mais do que isso, este público fosse capaz de compreender esses autores e os ensinar, né, para cada vez mais um número maior de pessoas. Por isso, tendo em vista a complexidade desse período, eu gostaria de dividir a minha exposição em 3 breves partes. Na primeira parte, eu gostaria de falar básica e muito rapidamente sobre como as chamadas ars sermotinales do Trivium, né, foram recebidas dentro da Península Ibérica, em especial dentro da Universidade de Coimbra e da Universidade de Évora.
E vocês vão entender o porquê que essas duas universidades aqui são mencionadas de maneira mais específica, né? Porque são, já antecipo, os berços dos 3 autores dos quais nós estamos a falar, né? Cipriano Soares, Manuel Álvares e o grande Pedro da Fonseca, o Aristóteles português, né? Na segunda parte, eu gostaria de trazer uma espécie de retrospectiva da ars dialética nesse período e no horizonte da segunda escolástica, né? Como a lógica ou a dialética, como era usualmente chamada no período, acabou penetrando as universidades e também as escolas de artes no Novo Mundo, né? Por exemplo, como no Brasil, no Colégio Máximo do Maranhão, né, foram produzidos inúmeros manuscritos de lógica e dialética, né, e que hoje, infelizmente, não estão mais no Brasil. Estão na Torre do Tombo, em Portugal. Claro, um lugar que é extraordinariamente diligente para cuidar de manuscritos, né? E, por fim, eu gostaria de apresentar alguns aspectos muito introdutórios do que é a ars dialética no pensamento desses autores, né? Tomando por base um autor especificamente, que é o Pedro da Fonseca, né? Tranquilo? Claros os pressupostos, sim ou não? Maravilha. O que representou a escolástica tardia, ou a chamada segunda escolástica peninsular? A segunda escolástica peninsular representa um período da história da Igreja e do pensamento filosófico ocidental, onde nós percebemos uma restauração, eu até poderia dizer um renascimento do pensamento escolástico na filosofia e na teologia. Na Idade Média, já existia uma espécie de etapa pedagógica precedente ao estudo das ciências e disciplinas superiores. Então, por exemplo, quando você chegava em Paris, para ingressar na Universidade de Paris, para estudar teologia ou filosofia, era necessário que previamente você passasse pelos chamados Studia Generalia, que era uma espécie de seminário onde os estudantes iam e se aprofundavam nas artes liberais, em especial as artes do trivium, né? Então, ninguém ingressava na Universidade de Paris sem previamente passar, né, por uma formação nos chamados Studia Generalia. Esse modelo pedagógico permaneceu e ele foi se aperfeiçoando ao longo dos séculos. Entre o século XIV e o século XVII, nós tivemos não só um crescimento quantitativo de escolas que privilegiavam a educação prévia ao ensino superior, no caso, ao ensino das disciplinas superiores, como nós tivemos, além de uma expansão quantitativa desses colégios, um aperfeiçoamento qualitativo na maneira de lidar com esses temas. O que eu quero dizer com isso? Que nos chamados colégios de artes, mesmo fora da Companhia de Jesus, que não tinha exatamente esse nome, mas a matéria era a mesma, nós tivemos uma crescente produção de manuais que, inspirados nos grandes gramáticos retóricos e lógicos da Antiguidade, né, e da primeira Idade Média, né, como Boécio, por exemplo, não só comentaram esse material, como aperfeiçoaram a conjuntura desses comentários, tá? Por exemplo, é digno de nota, por exemplo, né, o comentário feito aos analíticos posteriores de Santo Tomás, levado a cabo, por exemplo, por um autor como um Domingo de Soto, né, grande escolástico da Península Ibérica, que na sua Súmula Elodigalis faz uma extensa rede de comentários às definições que São Tomás trazia ao comentar este grande livro do Aristóteles, que é basicamente o seu livro de lógica, né, a sua teoria da demonstração. O que nós tivemos, portanto, aqui foi um aperfeiçoamento considerável das matrizes científicas e analíticas dos grandes clássicos da filosofia da Antiguidade. E o que é mais interessante notar, esse aperfeiçoamento analítico
foi feito já sob a guarida dos grandes pais da Alta Idade Média. Ou seja, se alguém quisesse se aventurar a comentar Santo Tomás, como o Domingos de Soto fizera muito bem, ou também outros, como João de Santo Tomás, grande lógico da escolástica Araújo, Francisco Araújo, né? Era absolutamente necessário que não apenas focalizasse a sua atenção nos estudos de Aristóteles e São Tomás, mas também prestasse muita atenção aos autores que, já na escolástica, apresentavam matrizes intelectuais e teóricas diversas a Santo Tomás, como, por exemplo, Henricus Gandavus, Duns Scotus, né? E outros, como o próprio Guilherme de Ockham. Ou seja, antes de falar a respeito desses temas, era necessário que se passasse anos a fio, não só na formação das artes liberais, mas também no contato direto com a produção filosófica do período precedente, ou seja, da primeira escolástica. São autores, portanto, que têm uma tendência a lidar com a léxio, com as resoluções e com a disputa, com as disputações, desde um ponto de vista tratadista, no sentido de que não basta a verificação das proposições ali elencadas, mas é necessário enfrentá-las e considerar ao mesmo tempo todo o background, todo o repertório anterior de autores e conceitos que são necessários para o adequado enfrentamento daquela disciplina. É isto que forma a chamada escolástica tardia. Autores como Francisco de Vitória, que foi o primeiro, né? Mas que, de Domingo de Soto até Francisco Soares, nós temos uma produção absolutamente extraordinária nesses termos. Banhas, Domingos Banhas, o próprio Melchior Cano, né? Que, como o Domingo de Soto fora consultor do Império, né? Consultor dos reis da Espanha, né? E esses autores lidavam com uma conjuntura amplíssima de temas que iam desde a ars própria da gramática até temas teológicos e de filosofia profundos. Tá? Aonde estão os nossos três grandes autores? Cipriano Soares, Manuel Álvares e Pedro da Fonseca. Tá? Aonde estão eles? E por que eles são aqui tão bem selecionados pelos nossos amigos Clístenes, né, e Joel? Porque eles representam uma espécie de ponto de encontro do que é a gramática, do que é a retórica e do que é a dialética dentro do contexto da escolástica portuguesa. E por isso, o protagonismo desses autores é algo indubitável, porque os textos e a produção desses autores foi amplamente utilizada pelos colégios de artes da Companhia de Jesus por praticamente 150 anos em Portugal e também aqui no Brasil. Manuel Álvares, De Institutione Grammatica Libri 3, que por uma graça e um trabalho magnífico, o Instituto Hugo de São Vítor traz uma edição maravilhosa, que está lá atrás, e eu e o Sidney, tenho certeza comigo, recomendamos vivamente, porque é um manual de gramática cristalino, com uma precisão didática fantástica e absolutamente notável, né? E um manual que era usado nas escolas jesuítas, no cômputo da Ratio Studiorum, né? Foi utilizado, vejam isso, né? Por quase 2 séculos, ininterruptamente. Tá? Cipriano Soares, De Arte Retórica, Libri 3. Tá? Os 3 grandes livros da arte retórica, que, curioso, há uma separação ali, nessa obra do Cipriano Soares, que é simultaneamente temática e cronológica. Tá? Porque nós temos ali os 3 grandes mundos da retórica. A inventio, a dispositio e a elocutio. Tá? Ou seja,
a ars inveniendi, a capacidade de produzir ex nihilo argumentos, né, termos e predicações desde o nada, e para isso você precisa da gramática como uma condição necessária para que você faça isso. A dispositio, que é justamente o posicionamento que os termos e as predicações têm dentro do argumento, tá? E a elocutio, que é esta faculdade que em parte é inspirada na mímesis, em parte ela é própria da memorização, né, da memória, que é a possibilidade de veicular publicamente, né, e com uma certa musicalidade, essa dimensão patológica, ética e racional do discurso perante os interlocutores. Só que engraçado é que, nessa obra, o Cipriano Soares faz essa divisão, levando em consideração a relevância dos três grandes retóricos do passado. E por isso o título da obra é De Arte Rhetorica Libri 3 ex Aristotelis, Ciceronis et Quintilianus. Ou seja, Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Tudo para dizer que Aristóteles desempenha, digamos assim, um papel de proeminência na formulação, tá, da ars inveniendi. Tá? Então, como a tópica e o livro de retórica do Aristóteles acabou densificando o comentário, né, de Cipriano Soares, como a obra de retórica do Cícero acabou sendo fundamental para essa dimensão da dispositio, e como o De Institutione Oratoria do Quintiliano foi fundamental para a elocutio. Vejam que coisa fantástica isso, né? Uma obra de retórica que é um clássico, que foi amplamente utilizado nos colégios jesuítas, né? Principalmente no Brasil, São Vicente, no Recife, em Salvador e também no Maranhão, né? No Colégio Máximo. E, interessante, o posicionamento que a retórica tem dentro da Ratio Studiorum nos traz justamente esse elo, esse intermédio entre a apreensão da gramática, né, e a apreensão das disciplinas superiores. De modo que você não tem como ir para a filosofia sem esse intermédio que a retórica e também a dialética estabelecem da gramática com justamente a especulativa, tá, ou a vida das ciências chamadas assim aporéticas e apodíticas. Como a dialética entra nisso? A dialética tem uma função absolutamente decisiva nesses propósitos. E a dialética, dentro de Portugal, ela tem uma espécie de primogenitura, que não são as institutionum dialecticarum libri 8, né? Instituições dialéticas separadas em 8 livros. Eu tenho aqui uma edição do nosso Joaquim Ferreira Gomes, que é de 1964, foi uma das primeiras traduções, né, organizadas, feita para a língua portuguesa, deste grande livro, bilíngue, né, latim e português, e que o nosso Instituto Hugo de São Vítor irá lançar em breve, né, estamos trabalhando juntos nisso, uma tradução, né, e uma edição das instituições dialéticas. Eu até já mandei para o Joel isso, o texto de apresentação está aqui, né, eu não posso passar para vocês ainda, porque sairá em breve, mas o que eu posso dizer é o seguinte: se há um manual de dialética, que do ponto de vista da sua organização temática interna, tá, é um manual altamente eficaz para a apreensão da ars dialética, eu posso dizer com segurança que é esse aqui. Porque ele não nasceu de uma forma, digamos assim, irrefletida ou fora da ars dicerendi, fora da arte do debate. Pelo contrário. Isto aqui é fruto daquilo que previamente não só o Pedro da Fonseca, como outros jesuítas fizeram, né, e que ficou chamado na história de cursus conimbricenses, o chamado curso de Coimbra, que era uma espécie de
matriz curricular prévia para os estudantes de artes liberais que, antes de ingressarem nos cursos superiores de filosofia e teologia, eram obrigados a cursar. Tá? E a organização temática que o Pedro da Fonseca traz nas instituições é, do meu ponto de vista, a melhor organização temática já feita na história da lógica a respeito de quais são os principais temas enfrentados pelos lógicos de Aristóteles e Sexto Empírico até Jerônimo de Pardo e os escolásticos da última geração. Não dá tempo de traçar uma espécie de roteiro cronológico para mostrar o desenvolvimento da lógica, sobretudo na Idade Média. Tá? A lógica vetus, a lógica nova e a chamada lógica modernorum, que é a lógica de propriedades de termos, que tem, talvez na figura de Petrus Hispanus, o seu maior nome. Quem foi Petrus Hispanus foi o maior lógico da Idade Média, né, que escreveu os 12 tratados da Súmula Elogicalis. E que, dentre outras coisas, foi também o Papa João XXI. Tá? Inclusive está no céu, segundo Dante Alighieri. Tá? Na comédia, Dante o coloca no paradiso. Então, Petrus Hispanus foi um ponto de conexão entre os lógicos antigos e os lógicos do Renascimento. E, sob certo aspecto, nós percebemos não é um abandono, vejam bem o que eu vou dizer, mas é um certo privilégio da lógica aos termos próprios da gramática e da sintaxe. Nós vamos agora estudar as propriedades de termos, o que é suposição, o que é significação, o que corresponde à ampliação dos argumentos, como nós explicamos os raciocínios, isso é a doutrina do silogismo, do ponto de vista da predicação, né, e das regras de consequência nos argumentos. Tudo isso foi altamente privilegiado durante todo o período medieval. O que significa dizer que Aristóteles sofrera ao longo da Idade Média, né, uma certa, digamos assim, um certo cambiamento na sua forma de abordar a teoria da demonstração, sobretudo nos analíticos posteriores. O que fazem os jesuítas da escolástica peninsular? Em especial o nosso Pedro da Fonseca, né? Este grande doutor jesuíta, um dos primeiros. Né? Há um retorno a Aristóteles, há uma crítica que, por vezes, é ácida à lógica medieval de propriedades de termos, e há, sobretudo, vejam isso, um privilégio da lógica material, que é a dialética, né, não em superioridade, mas em igual perspectiva de relevância, se compararmos à lógica formal demonstrativa. Pedro da Fonseca, como também outros dois grandes lógicos da Companhia de Jesus no Velho Mundo, quais sejam Benito Pereira e Francisco Toledo. Eu, ano passado, quando estava trabalhando na Biblioteca do Vaticano, tive a graça de pegar os manuscritos originais das aulas do Francisco de Toledo no Colégio Romano, né, que foi o colégio da Companhia de Jesus mais importante, né, fundado praticamente pelo próprio Santo Inácio, né, quando esteve em Roma. E o Colégio Romano, como era o principal colégio da Companhia de Jesus, ele recebia talvez os melhores mentes jesuítas daquele período. Né? Ali, dos 1668 por diante. Então, os grandes lógicos da Companhia de Jesus ou foram professores no Colégio Romano, ou tiveram com o Colégio Romano uma relação, né, por cartas. Francisco de Toledo e Benito Pereira foram professores no Colégio Romano, diretamente, do curso regular do Colégio Romano. Né? E durante mais de 2 décadas foram professores lá. Pedro da Fonseca, embora não tenha sido professor durante muito tempo, né, no curto período em que esteve em Roma, ministrou aulas no Colégio Romano. E lá na biblioteca da Pontifícia Universidade Gregoriana, alguns dos manuscritos originais
que são detalhes escritos à mão do próprio Pedro da Fonseca acerca desta obra, estão lá. Tá? E estão à disposição dos pesquisadores que lá, lá estejam. O que eu quero dizer com tudo isso? Foi um período de efervescência cultural. E, sobretudo, na ars dialética, né, essa efervescência ela continuou com muita força e se estendeu aos colégios do Novo Mundo. Tanto assim que, fazendo frente a esses grandes lógicos, o Pedro da Fonseca, mas também o Toledo e o Pereira, né, no Novo Mundo nós tivemos outros dois grandes lógicos, né, que começaram a aparecer. Antônio Rubio e Frei Alonso de Veracruz. Antônio Rubio, jesuíta, escreveu uma obra chamada Lógica Mexicana, que é um aprofundamento na lógica modal do Aristóteles, né, que está lá no livro sobre a interpretação. E o Frei Alonso de Veracruz, que embora não fosse jesuíta, foi um grande lógico, tendo escrito a Reconhício Sumularum, que é uma obra que eu comecei a traduzir, mas parei porque me falta tempo. É uma obra que talvez a gente possa, o Instituto possa traduzir. Eu acho que seria de grande valia, porque é didática. Né? Vejam que coisa fantástica isto. A produção intelectual desses autores, no México em primeiro, né, e depois, mais tarde, na Universidade de São Pablo de Lima, no Peru, que são as duas primeiras universidades do Novo Mundo, esses livros passam a ser usados como livros, digamos assim, didáticos para os estudantes dos colégios de artes. O que significa dizer que, dentro da arte lógica, dentro da arte da dialética, dessa grande arte liberal do trivium, nós tivemos um desenvolvimento histórico altamente relevante e significativo que tem, e não é usual pensar isso, a profunda participação dos intelectuais do Novo Mundo. Porque quando nós falamos sobre a história da gramática e a história da dialética, a história da retórica, a nossa tendência é olhar para o velho mundo, olhar para a Europa. Tá? Nós pouco olhamos para o nosso quintal aqui. Quando nós olhamos para o nosso quintal, nós percebemos que há um desenvolvimento fantástico, fabuloso, sobretudo da dialética, né, que foi produzido aqui nas Américas. E no Peru, esse assunto se estendeu de maneira tão extraordinária que todas as gerações posteriores de jesuítas levaram adiante esse projeto, né, do estudo da dialética e do seu aprofundamento. Eu tomei a liberdade de trazer aqui um livro que eu publiquei esse ano. Ainda não é a edição central, eu pedi às pressas para a editora, só para trazer aqui e mostrar para vocês, um estudo sobre a lógica modal de um grande jesuíta, né, peruano, do século XVII, que foi o Diego de Avendaño. Ele traz toda uma análise da lógica demonstrativa que é muito particular. Ou seja, tivemos uma produção na ars dicendi e, sobretudo, na ars dialética, na arte do dizer, que é a gramática e a retórica, mais propriamente falando, e na arte do debater, ou na arte da própria das duas vias, que é a dialética, né, tão extraordinária como fora no Velho Mundo, aqui no Novo Mundo. E isso é algo para, digamos assim, eu vou usar a palavra orgulhar aqui no sentido coloquial, é algo para nos orgulharmos. Tá? Por fim, qual o ponto de partida da dialética? Eu vou me permitir rapidamente, se vocês me permitirem, e o tempo irá me permitir, porque já estou acabando, ler a vocês um trechinho muito curto, tá, do que está aqui no primeiro livro das instituições dialéticas e que pode ser visto como ponto de partida da dialética. Tá? E veja a clareza com que o Pedro da Fonseca discerne os termos, algo que o Sidney falou que é fundamental. Não podemos abdicar do estudo dos termos, das definições. Isso é fundamental. Tá? Diz ele assim: há 3 modos de discorrer, os quais se dividem em muitos outros, de maneira pormenorizada. São eles a divisão, a definição e a argumentação. Com estes 3,
como que instrumento se adquire a partir de coisas conhecidas e evidentes, todo o conhecimento de uma coisa desconhecida. Então, como é que nós partimos do que é conhecido e dirigimos a nossa atenção ao que é desconhecido? Nós precisamos de um método, de um organon para fazer isso. E qual é o organon? Aonde nasce o organon? O organon nasce aqui. Divisão das ciências, definição de cada qual e argumentação. Todo o projeto de divisão dos saberes, que começa, é verdade, com o Platão, né? Mas que em Aristóteles, sobretudo nos primeiros analíticos, tem uma acepção muito mais genuína e muito mais profunda, se supõe o quê? Uma divisão das áreas do saber que começa, né, na percepção sensível das substâncias e dos acidentes, por isso o Aristóteles começa o seu órgão nas categorias, daí aos predicáveis, dos predicáveis às definições, que nada mais são senão conceitos de diferenças específicas das ciências, e por fim a argumentação, que parte de certos princípios e tende a certas conclusões. Esse é o ponto de partida da dialética. E é isso que está nos explicando aqui o Pedro da Fonseca, apoiado no Aristóteles, é bem verdade, mas também nos grandes autores que até o seu tempo comentaram os analíticos e com o Aristóteles condividiram para o gênero humano a sabedoria nesses termos. Muito obrigado pela atenção. Vou passar agora a palavra ao meu irmão Sidney para que a gente possa fazer uma espécie de diálogo. Meus caros, ouvimos um mestre eloquente, isto é o uso virtuoso, a eloquência, entre outras coisas, é o uso virtuoso dos conceitos, e aqui a virtude está na clareza expositiva, na clareza da definição dos termos e conceitos, etc. Infelizmente, muitas vezes vemos no ambiente universitário professores que têm a eloquência de um canguru perneta e a pose de um pavão, né? Coisas que costumam andar juntas. Não é o caso aqui do mestre Boeira. O Pedro da Fonseca, eu reputo um gênio, é verdadeiramente um gênio. Houve uma mudança, o único comentário que eu gostaria de fazer, né, para também não ultrapassarmos demasiadamente o tempo, é que essa tripartição aqui que o Boeira trouxe, da dialética segundo Pedro da Fonseca, ela aflora num momento em que se começa a deixar para trás uma ideia das três operações do intelecto segundo Santo Tomás. Ela como que a substitui, né? A simples apreensão, o julgamento e o raciocínio. Nós temos inscrita na nossa alma essa capacidade de, diante de tudo, perceber que estamos diante de algo. Essa simples apreensão é já uma operação do intelecto, porém ainda não raciocinada. Então, primeiro se percebe o que algo é, e o que é tem ser ente. Depois julga-se o que algo é, já se passa para uma especificação, passamos do genérico para o específico, e depois, como o conhecimento vai, digamos assim, do mais obscuro para a mente, embora seja mais claro na realidade, para o mais claro na mente, é um trânsito, em nós se faz por via de raciocínio. Então, jamais abdiquemos, é o único comentário que eu gostaria de fazer a respeito desta belíssima exposição do professor Boeira, que é quase que uma exortação, é quase uma exortação. Jamais abdiquemos da nossa inteligência e da nossa capacidade de raciocínio, e muito menos a entreguemos na mão do Estado, como querem que hoje façam conosco. Nós somos os proprietários inalienáveis dos nossos medos, das nossas ojerizas, etc. Não é o Estado. No mundo em que Deus é o fora da lei, na verdade, ele é o fora da lei, Deus está fora da lei civil, é óbvio que o que vai imperar são as ganâncias humanas. Agora, jamais abdiquemos desta capacidade maravilhosa de raciocinar. Sem isso, nós perdemos a nossa face
humana. Dou os efusivos parabéns e repito assim, para mim é uma honra. Eu queria só sussurrar algo. É uma honra estar do lado de um mestre. Uma das maneiras de a vida espiritual de alguém crescer é dar o nome certo às coisas, reconhecer que há gradações. Hoje nós não podemos falar nada, tudo são susceptibilidades, há o melhor e o pior. Por que Pedro da Fonseca é grande? Porque você pode dizer que um filósofo é melhor do que outro na medida em que deu resolução teorética apropriada a aporias que o outro não resolveu. O Pelé não é o Fio Maravilha, E hoje você dizer que o feio é feio, que o alto é alto, que o gordo é gordo é um insulto. Quando se perde a capacidade de raciocinar, tudo vira ofensa. Cria-se uma sociedade de susceptibilidades eriçadas, que é a de hoje. Nós somos a sociedade das pessoas de geleia. Então, solidifiquemo-nos a partir da inteligência e do raciocínio. Parabéns, meu amigo Boeira, Só queria dizer o seguinte, e isso aqui vai sem nenhuma demagogia, sem nada disso. O Sidney, para mim, é um mestre. E eu sei que para todos aqui também ele é. Para mim, o Sidney é um mestre, por várias razões. Para começo de conversa, porque a humildade é a virtude que mais, digamos assim, que mais exalta em ti, que mais exala. Esse é o ponto, primeiro ponto. E ele sabe que isso que eu falo é do profundo do meu coração e da minha alma. E segundo, que eu posso dizer sem sombra de dúvidas disso, tu és um exemplo para todos nós. Tenho certeza. Tu és uma espécie de mestre que nós olhamos, admiramos e queremos imitar o exemplo. Então é isso que tu representas para mim e tenho certeza que para muitos aqui. Pode ter certeza. Mais do que a nossa amizade, tudo, também tem isso. Não vou nem me defender.